Vento é um bairro que foi ocupado por famílias de comerciantes, industriais e profissionais liberais, enfim, que tinham um bom poder aquisitivo, uma maior parte alemães e italianos, e que foram configurando aquela região ali com essas grandes mansões, vamos dizer assim, né? Essa casa da Barão, ela é uma das casas emblemáticas do bairro, da década de 30, projetada por um arquiteto italiano, Armando Boni. Então, as casas inventariadas pelo patrimônio histórico da cidade, que não podem ser demolidas, elas trazem esse passado para o presente, né? Quando nós recebemos o desafio para projetar o Barão, havia a Casa Batomé junto do terreno, o que elevava não só a responsabilidade do projeto, mas como desafio. Tu tem que fazer alguma coisa irreverente, né? Diferente, que é uma característica nossa, mas que não faça como uma competição junto com a casa, né? E não dava para ser também pobre, porque num bairro desse tu não pode fazer uma coisa simplória, tem que fazer alguma coisa que tenha muito conteúdo, que tenha muito valor e que seja uma coisa icônica, porque o bairro pede isso, né? Pelos valores, por tudo que envolve, tinha que ser uma coisa diferente. Aí surgiu a ideia, nós começamos a discutir, eu e o Raul, como é que nós vamos fazer, como é que vai ser a forma do prédio, e nós decidimos fazer a fachada que vai do lado da casa, fazer ela inclinada. É muito legal essa sensação de ter o andar de cima maior do que o teu, protegendo da chuva e tal. E é legal ver aquele pilar inclinado que faz toda a diferença do prédio. E isso acabou criando uma forma totalmente icônica, porque ela é muito pura, ela é muito simples, ela é muito ela, né? Desde que nós lançamos o projeto, os primeiros traços, a gente já sentiu, não, é por aqui o caminho, e vamos lá. E o resultado foi muito bacana. Nada melhor do que se inspirar no Moinhos de Vento para fazer esse projeto. É um bairro super agradável, super arborizado e com uma sensação de bem-estar incrível quando se caminha, quando se percorre o bairro. Então, tudo foi pensado para que todos os ambientes, tanto de áreas de uso comum, como os apartamentos, todo o projeto conseguisse buscar essa sensação de bem-estar, de liberdade. Outro ponto que inspirou bastante o projeto foi a natureza do bairro Moinhos de Vento, então é um bairro super arborizado, e como usar recursos para transformar um projeto icônico que seja ao mesmo tempo integrado ao contexto urbano, integrado a esse entorno. Então, toda essa relação de buscar conexão com o entorno, com a natureza, com a luz natural, com as árvores, né, com o bairro, ajuda muito a mimetizar com esse contexto e não competir com a casa. Eu acho que a conexão do antigo com o novo, em função de toda a estrutura do empreendimento, fez com que a massa verde preservada também, com muitos bustiás preservados, com uma vegetação muito densa, muito harmoniosa, fizesse com que desse uma leveza para o todo. Então eu acho que essa vegetação e essa exuberância da natureza fez com que o produto ainda ficasse mais lindo, porque tinha toda a conexão do produto como um todo e fazendo com que a gente conseguisse elevar o nível do empreendimento. A casa, como ela se encontrava na sua função atual, ela, embora fosse uma casa que já tivesse alguns anos de uso, ela tinha uma estrutura muito interessante, uma organização interna, muito valor agregado a isso. E a gente tentou manter um pouco dessa essência da organização interna dela, porém atualizando os revestimentos, adequando o que era necessário para o novo uso, mas tentando manter um pouco dessa essência que estava lá, que estava viva e que era uma coisa importante para a gente. A gente pensou em trabalhar o grande átrio central como uma galeria, que também fosse uma galeria de acesso, mas também uma galeria de arte. Então a gente tem dentro dessa galeria, imerso em Espelho d'Água, uma obra do Gustavo Prado. A gente também tem uma escada de acesso super convidativa, que cria essa experiência de acesso ao prédio e que conduz até o salão de festas. É uma satisfação, um orgulho muito grande para nós. Foi uma experiência incrível. E a gente acredita que o Barão 428 reflete essa experiência de bem-estar para os usuários. Então, nós pensamos num projeto que seja completamente exclusivo, icônico, único para pessoas especiais que irão morar num endereço maravilhoso e num dos melhores bairros de Porto Alegre.